Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A noite tinha chegado cedo naquele pedaço de terra perdido no interior, onde as estradas de chão batido se escondem entre morros cobertos de mata fechada. Era numa dessas propriedades antigas, dessas que os mais velhos chamam de terra abençoada, que João Batista resolveu fazer sua vida depois de herdar uns alqueires do avô. O homem não era de muito papo, mas quando a conversa esquentava na venda do seu Antônio, ele contava umas histórias que faziam até os mais corajosos olharem para o céu pedindo proteção. E foi numa dessas noites, com a chuva batendo no telhado de zinco e o vento assobiando entre as frestas da madeira velha, que ele resolveu contar o que aconteceu naquela propriedade maldita. João tinha chegado na fazenda num fim de tarde de março, quando o sol já estava se escondendo atrás dos morros e as sombras começavam a se esticar pelo terreiro. A casa era antiga, daquelas de adobe e madeira de lei, com varanda larga e janelas grandes que deixavam a brisa correr solta pelos cômodos. Nos fundos tinha um curral meio caído e um galinheiro que parecia ter visto tempos melhores. Mas o que mais chamou a atenção de João foi aquele poço velho bem no meio do quintal. Era uma construção estranha, feita de pedras escuras que pareciam sugar a luz do dia. A boca do poço estava coberta por umas tábuas velhas e carcomidas, e por cima crescia um mato danado que ninguém tinha coragem de cortar. Nos primeiros dias, João se ocupou arrumando a casa e planejando onde ia plantar suas roças. O lugar era silencioso demais, daquele jeito que incomoda quem está acostumado com o movimento da cidade. De noite, só se ouvia o canto dos grilos e o vento balançando as árvores. Mas logo ele começou a notar que tinha algo errado com aquele silêncio. Era como se o próprio ar tivesse medo de fazer barulho perto daquele poço. Os passarinhos não pousavam nas árvores ao redor, e até os cachorros de rua que apareciam por ali faziam uma volta grande, para não passar muito perto da estrutura de pedra. Até as plantas cresciam torto, como se tentassem se afastar da influência maligna que emanava daquela construção. Na primeira semana, João resolveu investigar o poço mais de perto. As tábuas que cobriam a boca estavam podres e cederam fácil quando ele tentou removê-las. O cheiro que subiu de lá dentro fez ele recuar alguns passos. Era um odor doce e enjoativo, como de flores murchas misturadas com terra úmida e algo que cheirava a carne estragada. Jogou uma pedra lá dentro e ficou esperando o barulho da água. Mas o som que veio foi diferente, como se a pedra tivesse batido em algo mole e pegajoso. João pegou uma lanterna e iluminou o fundo do poço. A água estava lá, mas tinha uma cor estranha, meio esverdeada, e na superfície flutuavam umas coisas que pareciam folhas, mas se mexiam sem vento nenhum. Foi nessa mesma noite que começaram os ruídos. João tinha acabado de se deitar quando ouviu uns arranhões vindos de fora da casa. No começo, pensou que fossem os gatos do mato, que sempre apareciam procurando comida. Mas o som era diferente, mais pesado, como se algo grande tivesse tentando escavar a terra. E tinha um ritmo estranho, como se fosse o som de várias pessoas, trabalhando ao mesmo tempo. Levantou da cama e foi até a janela que dava para o quintal. A lua estava cheia e iluminava tudo com uma luz prateada, que fazia as sombras ficarem mais escuras ainda. O poço estava lá no meio do terreiro, mas alguma coisa tinha mudado. As tábuas que ele tinha tirado durante o dia estavam de volta no lugar, como se alguém tivesse recolocado elas certinho. João passou a mão nos olhos, achando que estava vendo coisa. Mas quando olhou de novo, as tábuas continuavam lá. E pior ainda, tinha uma sombra escura se movendo ao redor do poço. Uma coisa que não tinha forma definida, mas que claramente não era natural. A sombra parecia se esticar e se contrair.
como se fosse uma criatura viva respirando lentamente. Na manhã seguinte, ele foi verificar o poço outra vez. As tábuas estavam mesmo no lugar, mas agora tinham umas marcas estranhas na madeira, como se alguém tivesse riscado com as unhas. João examinou as marcas mais de perto e sentiu um arrepio subir pela espinha. Não eram riscos comuns, eram símbolos, desenhos que pareciam ter algum significado, mas que ele não conseguia entender. Pareciam muito antigos, como se tivessem sido feitos por alguém que conhecia segredos que não deveriam existir. Resolveu ir até a cidade perguntar para os mais antigos sobre a história daquela propriedade. Na venda do seu Antônio, encontrou Dona Aparecida, que tinha mais de 80 anos e conhecia cada palmo daquela região. "Ah, meu filho", ela disse, balançando a cabeça com tristeza. "Essa terra aí tem história pesada, muito pesada mesmo." Segundo ela contou, a fazenda tinha pertencido a uma família rica, lá pelos anos 40. O dono era um homem chamado Coronel Augusto, que tinha fama de ser cruel com os empregados e de fazer negócios escusos. A propriedade prosperava, mas todo mundo comentava que tinha algo de errado com aquele lugar. "O pessoal falava que ele fazia pacto com o demônio", sussurrou Dona Aparecida, olhando para os lados, como se alguém pudesse estar ouvindo. "Diziam que ele jogava os empregados que desobedeciam ele dentro daquele poço. Mas isso aí são histórias dos antigos, né?" João quis saber mais sobre essas histórias. Dona Aparecida contou que o coronel tinha chegado na região nos anos 30, vindo não se sabia de onde, mas com muito dinheiro no bolso. Comprou a propriedade de uma família que estava passando dificuldade e logo começou a expandir as terras, comprando o sítio dos vizinhos por preços que ninguém podia recusar. "Mas o estranho", continuou a velha, mexendo nervosamente com o terço que carregava no pescoço, "é que ele nunca envelhecia. Passou 10, 15 anos aqui na região e continuava com a mesma aparência de quando chegou. E outra coisa, os empregados que trabalhavam para ele mudavam muito rápido. Sempre tinha gente nova trabalhando na fazenda, mas ninguém sabia o que acontecia com os antigos." A mulher parou um pouco, como se estivesse lembrando de algo que preferia esquecer. "Meu falecido marido trabalhou alguns dias para ele, lá em 42. Voltou para casa no terceiro dia, todo assustado, dizendo que não voltava mais naquela propriedade, nem que fosse para morrer de fome. Disse que tinha ouvido gritos vindos debaixo da terra e que o coronel falava sozinho durante a noite, como se estivesse conversando com alguém que ninguém mais via." João sentiu um calafrio quando ouviu isso, mas Dona Aparecida ainda não tinha terminado sua história. "O fim do coronel foi estranho também", ela continuou, baixando ainda mais a voz. "Uma manhã de julho de 45, os vizinhos perceberam que não tinha mais movimento na fazenda. Nenhum empregado apareceu na cidade para fazer compras, nenhuma fumaça subiu da chaminé da casa grande. Quando foram verificar, encontraram a propriedade completamente vazia. O coronel tinha sumido, junto com todos os empregados. Mas a casa estava intacta, com comida ainda na mesa e as camas feitas." A velha fez uma pausa e olhou fixamente para os olhos de João. Mas o mais estranho de tudo foi o que encontraram no poço. Estava cheio até a boca com uma água preta e viscosa que ninguém nunca tinha visto antes. E quando tentaram tirar aquela água, ela voltava sempre, como se brotasse de dentro da terra. Dona Aparecida ainda contou outros detalhes que tinha ouvido ao longo dos anos. Falou sobre as tentativas de outras famílias de se mudarem para a fazenda e como todas elas saíam de lá em pouco tempo, sempre com histórias estranhas para contar. Uma família nos anos 60 disse que via luzes se movendo pelo terreiro durante a madrugada, como se alguém estivesse trabalhando com lampiões. Outra, nos anos 70, contou que acordava todas as noites com o som de enxadas batendo na terra, mesmo sabendo que não tinha ninguém trabalhando na propriedade.
Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, disse Dona Aparecida, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Nos anos 80, quando eu ainda era mais nova, passei uma vez por aquela estrada de madrugada, voltando de cuidar de uma parenta doente. Vi com meus próprios olhos uma coisa que até hoje me arrepia. A velha parou para tomar um gole de café e continuou. Tinha gente trabalhando na fazenda, mesmo sabendo que ela estava abandonada há décadas. Homens e mulheres cavando, plantando, como se fosse um dia normal de trabalho. Mas a lua estava cheia e eu podia ver bem. As roupas deles eram antigas, daquele tempo do coronel, e eles se moviam de um jeito estranho, como se não tivessem vida própria. João voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos ruins, mas resolveu não dar importância para as histórias. Afinal de contas, lugar de roça sempre tem suas lendas, e ele não era homem de se deixar impressionar por conversa de comadre. Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Durante o dia, João trabalhava na roça e tudo parecia normal. Mas quando a noite chegava, era como se o lugar acordasse para uma vida que não deveria existir. Os ruídos aumentaram. Não eram mais só arranhões, mas vozes abafadas que pareciam vir de dentro da terra. E tinha também o som de ferramentas batendo, como se uma turma inteira de trabalhadores tivesse ocupada com algum serviço pesado. Uma noite, ele teve coragem de sair da casa e se aproximar do poço para ouvir melhor. As vozes estavam lá mesmo, vindo de dentro da estrutura de pedra. Eram gemidos baixos, como de gente sofrendo, misturados com palavras que ele não conseguia entender direito. Mas de vez em quando, conseguia distinguir algumas frases em português antigo, como se fossem pessoas de outra época tentando se comunicar. João iluminou o interior do poço com a lanterna e quase deixou ela cair no chão de susto. A água tinha mudado de cor e agora parecia quase preta. E na superfície, flutuando como folhas mortas, tinha várias mãos humanas se mexendo devagar, como se tentassem agarrar alguma coisa. Mas o que mais o assustou foi perceber que as mãos tinham calos e cicatrizes características de quem trabalha na roça. Eram as mãos dos empregados desaparecidos, ainda tentando trabalhar mesmo depois da morte. Algumas tinham anéis de casamento, outras tinham marcas de ferramenta, todas contando a história silenciosa de vidas interrompidas brutalmente. Correu de volta para casa e trancou todas as portas e janelas. Mas o sono não veio fácil, porque as vozes continuaram a noite toda, cada vez mais altas e desesperadas. E entre elas, João começou a distinguir uma voz diferente, mais forte, mais autoritária, que dava ordens em tom de comando. No dia seguinte, João tentou cobrir o poço de novo, mas as tábuas não ficavam no lugar. Era como se uma força invisível as empurrasse de volta. Pensou em jogar terra por cima, mas alguma coisa lá dentro dele dizia que isso seria uma péssima ideia. Tentou também colocar pedras grandes sobre as tábuas, mas na manhã seguinte encontrava tudo espalhado pelo terreiro, como se algo muito forte tivesse removido os obstáculos. Decidiu fazer mais perguntas na cidade. Procurou o padre da igreja local, um homem idoso que conhecia bem a história da região. Padre Joaquim recebeu João com um olhar preocupado quando soube onde ele estava morando. "Meu filho", disse o padre, "essa propriedade já foi benzida várias vezes, mas parece que o mal que mora lá é mais forte que qualquer oração. Já tive que fazer exorcismo em 3 pessoas que tentaram morar naquela terra nos últimos 20 anos. O religioso contou que nos anos 50, uma família inteira tinha se mudado para a fazenda. Em menos de 2 meses, todos eles apareceram na cidade falando línguas estranhas e com feridas que não cicatrizavam. "Tive que chamar o bispo de Belo Horizonte para me ajudar", lembrou o padre. "Foi a única vez na minha vida que vi o demônio de verdade, cara a cara." João quis saber mais detalhes, mas o padre se recusou a contar. Só disse que desde então
Ele rezava uma oração especial todas as noites, pedindo para Deus manter aquela fazenda selada. Mas pelo jeito não está adiantando muito, suspirou. Se você está conseguindo ficar lá. O padre ainda contou sobre um jovem seminarista que tinha tentado exorcizar a propriedade nos anos 90. O rapaz era corajoso e cheio de fé, lembrou o padre Joaquim. Achou que conseguiria limpar aquela terra com orações e água benta. Passou 3 dias lá, fazendo rituais e tentando expulsar o mal. No 4º dia, encontraram ele na beira da estrada, completamente louco, falando sobre um exército de mortos que trabalhava eternamente para um patrão fantasma. Foi então que João começou a sonhar com o Coronel Augusto. Nos sonhos, João via um homem alto e magro, vestido com roupas antigas e com olhos que brilhavam como carvão em brasa. O homem caminhava pelo terreiro da fazenda, carregando um lampião que espalhava uma luz amarelada e sinistra. E sempre, sempre, ele parava na beira do poço e sorria de um jeito que fazia João acordar suado e com o coração disparado. Mas os sonhos foram ficando mais detalhados e perturbadores. João começou a ver cenas da vida na fazenda durante os anos 40. Via os empregados trabalhando sob o sol escaldante, sempre vigiados pelo coronel, que nunca tirava o paletó, nem mesmo no calor mais forte. O homem parecia não suar nunca, e sua pele tinha uma palidez doentia que contrastava com o bronzeado dos trabalhadores. No sonho, João podia ouvir as conversas entre os trabalhadores. Eles sussurravam entre si sobre colegas que desapareciam durante a noite, sobre gritos que vinham de direção do casarão, sobre o cheiro de enxofre que às vezes tomava conta da propriedade inteira. E falavam também sobre como o coronel nunca comia na frente deles, nunca dormia, e como seus olhos brilhavam no escuro como os de um animal selvagem. O pior dos sonhos foi quando ele viu o que realmente acontecia com os empregados da fazenda. No sonho, João estava escondido atrás de uma árvore, observando o coronel arrastar um homem inconsciente até a beira do poço. O empregado o acordou na hora que ia ser jogado lá dentro, e seus gritos de desespero ecoaram pela propriedade inteira. "Vocês vão trabalhar para mim para sempre", o coronel disse, com uma voz que parecia vir de dentro de um túmulo. "Mesmo depois de mortos, vocês vão continuar servindo. Esta terra precisa de braços que nunca se cansam, e a morte é apenas o começo de um contrato que não tem fim." João viu o homem sendo engolido pelas águas escuras do poço, mas seus gritos não pararam. Eles continuaram vindo debaixo da terra, misturados com outros gritos, outras vozes, formando um coro de desespero que nunca terminava. E o mais terrível era ver como o coronel sorria enquanto isso acontecia, como se estivesse ouvindo uma música bonita. No sonho, João também viu outras cenas horríveis. Viu como o coronel escolhia suas vítimas, sempre os mais fortes, os mais trabalhadores, aqueles que poderiam ser mais úteis mesmo depois da morte. Viu como ele usava truques e mentiras para atrair famílias inteiras para a fazenda, prometendo trabalho e casa, mas, na verdade, só querendo aumentar seu exército de escravos fantasmas. E então João entendeu. O poço não era só um lugar onde os corpos eram escondidos. Era uma prisão, um lugar onde as almas ficavam presas, obrigadas a servir aquele homem terrível, mesmo depois da morte. Era como se o coronel tivesse descoberto um jeito de roubar, não apenas a vida das pessoas, mas também sua morte, transformando o descanso eterno numa servidão eterna. Quando acordou, João já tinha tomado sua decisão. Ia embora dali no mesmo dia, antes que fosse tarde demais. Mas quando tentou sair da cama, descobriu que não conseguia se mexer. Era como se raízes invisíveis tivessem crescido ao redor de seus pés, prendendo ele na cama. A voz do coronel ecoou pela casa, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. "Você não vai embora, rapaz. Essa terra precisa de cuidados.
E agora que você está aqui, vai cuidar dela para sempre. João lutou contra a força que o prendia, mas ela só ficava mais forte. Era como se a própria casa tivesse vida e não quisesse deixar ele ir embora. As paredes pareciam pulsar como um coração gigante, e o chão embaixo de seus pés estava quente demais. Até o ar dentro da casa parecia mais pesado, como se tivesse virado uma substância viscosa que grudava nos pulmões. Durante 3 dias, João ficou preso dentro da casa, observando pela janela as coisas estranhas que aconteciam no quintal. Durante o dia, tudo parecia normal, mas quando a noite chegava, o terreiro se enchia de sombras que não tinham dono. Eram os empregados mortos, vagando pelo lugar onde tinham trabalhado em vida. João podia ver eles claramente agora. Homens e mulheres de roupas antigas, com ferimentos terríveis e expressões de dor eterna nos rostos. Eles trabalhavam sem parar, carpindo a terra, consertando as cercas, cuidando de animais que não existiam mais. E no meio de todos eles, o coronel Augusto caminhava com seu lampião, supervisionando o trabalho dos mortos como se fosse o capataz de uma fazenda fantasma. O homem parecia maior e mais imponente do que nos sonhos, como se a energia roubada dos empregados mortos o tornasse mais poderoso. Foi na 4ª noite que João entendeu qual era seu papel naquela história toda. O coronel apareceu na sua frente, bem dentro da casa, com aquele sorriso terrível que ele já conhecia dos sonhos. Estava exatamente como nos sonhos. Alto, magro, com o paletó escuro e os olhos que brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Mas de perto, João podia ver detalhes ainda mais perturbadores. A pele do coronel parecia feita de cera derretida, e quando ele se movia, fazia um ruído como de folhas secas sendo pisoteadas. Você vai ser o novo dono desta propriedade, disse o fantasma, com uma voz que parecia vir do fundo da terra. E como todo dono que se preza, vai cuidar dos seus empregados, mesmo os que já morreram. João tentou falar, mas sua voz não saía. Era como se sua garganta tivesse sido costurada por dentro. Não se preocupe, continuou o coronel sentando numa cadeira que não estava ali segundos antes. Você vai se acostumar. Todos se acostumam depois de um tempo. E quando sua hora chegar, vai descer para o poço como todos os outros. Mas até lá, tem muito trabalho para fazer aqui em cima. O fantasma tirou um papel amarelado do bolso do paletó e colocou na mesa na frente de João. Era um contrato escrito numa letra antiga e elegante, mas que João conseguia ler perfeitamente. Este é o contrato que todos os donos desta propriedade precisam assinar, explicou o coronel. Não se preocupe com as letras miúdas. O importante é que você vai cuidar bem da fazenda e dos meus empregados. Em troca, eles vão trabalhar para você também. É um negócio justo, não acha? João olhou para o contrato e viu que estava escrito em uma língua que não conhecia, mas de alguma forma conseguia entender cada palavra. O documento falava sobre serviço eterno, sobre almas presas à terra, sobre obrigações que duravam além da morte, e no final tinha uma cláusula que fez o sangue de João gelar. O contratante concorda em entregar sua alma quando solicitado pelo empregador, para integrar permanentemente a força de trabalho da propriedade. Eu sei que você está pensando em fugir, disse o coronel, como se pudesse ler os pensamentos de João. Mas olha bem ao redor. Você já assinou o contrato no momento que decidiu ficar aqui. Agora só falta fazer oficial. E foi assim que João entendeu que nunca mais ia conseguir sair daquele lugar. A propriedade tinha um novo dono, mas não era ele que mandava. Era apenas mais um empregado na fazenda dos mortos. Durante as semanas que se seguiram, João descobriu que podia sair da casa durante o dia, mas sempre voltava para lá quando a noite chegava. Era como se uma força invisível o puxasse de volta. Não importa o quanto ele tentasse resistir. Tentou várias vezes chegar até a estrada,
mas sempre se perdia no meio do caminho, como se a própria geografia do lugar mudasse para impedir sua fuga. E à noite, ele trabalhava junto com os outros fantasmas, cuidando de uma fazenda que não existia mais, supervisionado por um homem que tinha morrido décadas atrás. O trabalho era pesado e nunca terminava. Sempre tinha cerca para consertar, animal para cuidar, terra para carpir. Mas o mais perturbador era ver os outros empregados fantasmas. João reconheceu alguns deles das descrições que tinha ouvido na cidade. Homens que tinham desaparecido nos anos 40, 50, 60. Todos continuavam com a mesma aparência de quando morreram, mas seus olhos tinham uma tristeza profunda que cortava a alma de quem via. Tinha Maria das Dores, uma mulher jovem que cuidava da horta e que João descobriu ter sido a primeira vítima do coronel lá em 1932. Ela ainda usava o mesmo vestido florido que estava usando quando morreu, mas agora a cor tinha desbotado e o tecido parecia perpetuamente úmido. Tinha Zé do Carmo, um vaqueiro que desapareceu com o gado que cuidava e que agora ordenava vacas fantasmas todas as madrugadas. E tinha dezenas de outros, cada um com sua história de sofrimento e desespero. O pior de tudo era saber que um dia, quando o coronel se cansasse dele, João também ia para o fundo daquele poço maldito, para se juntar com todos os outros que tinham tentado ser donos daquela terra amaldiçoada. Os meses passaram e João foi perdendo sua humanidade aos poucos. Sua pele ficou pálida como a dos outros fantasmas. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz doentia. E sua voz foi sumindo até ficar igual a um sussurro de vento. Até sua sombra começou a ficar mais fraca, como se ele tivesse perdendo sua substância física pouco a pouco. Ele tentou algumas vezes alertar as pessoas que passavam pela estrada sobre o perigo daquela propriedade. Mas quando abria a boca para falar, só saía um gemido baixo que fazia os viajantes apressarem o passo com medo. Uma vez, um jovem casal parou para pedir informação e João tentou desesperadamente avisar sobre o perigo. Mas as palavras que saíram da sua boca foram: "Bem-vindos à fazenda. O patrão está esperando vocês." O casal agradeceu e seguiu viagem, mas João sabia que não tinham entendido o aviso que ele tentou dar. Foi então que João percebeu que já não era mais um homem vivo preso numa fazenda assombrada. Ele tinha se tornado parte da assombração, mais um empregado eterno do coronel Augusto. Mas a descoberta mais aterrorizante veio quando João encontrou um baú enterrado nos fundos da propriedade. Dentro dele tinha dezenas de documentos, escrituras, contratos de compra e venda, certidões de óbito. E todos contavam a mesma história. Homens que compravam ou herdavam a fazenda, viviam lá por alguns meses ou anos e depois desapareciam misteriosamente. O mais antigo documento era de 1820 e o mais recente de 1985. Todos os donos anteriores da fazenda tinham tido o mesmo destino: trabalhar para o coronel até serem jogados no poço quando não serviam mais. João descobriu também que o próprio coronel Augusto não era o primeiro a comandar aquela propriedade amaldiçoada. Pelos documentos mais antigos, dava para ver que a fazenda era um lugar de sofrimento desde o século XVIII, quando foi construída sobre um antigo cemitério indígena. Os índios tinham amaldiçoado a terra antes de serem expulsos, e cada geração de ocupantes só tinha aumentado o poder da maldição. A cada novo dono, o mal que habitava a terra ficava mais forte. As almas dos mortos se acumulavam no poço como sedimento no fundo de um rio, criando uma massa de energia negativa que alimentava a maldição. E o coronel Augusto tinha sido apenas o mais bem-sucedido em explorar esse poder, transformando a fazenda numa verdadeira fábrica de escravos fantasmas. E João entendeu que sua presença ali não era coincidência.
Ele tinha sido atraído para a fazenda da mesma forma que todos os outros, por uma força sobrenatural que precisava constantemente de novas vítimas para manter sua existência. Durante o inverno, as atividades na Fazenda Fantasma se intensificaram. Era como se o frio despertasse ainda mais os mortos, que trabalhavam com uma urgência desesperada. João descobriu que existia um ciclo. A cada estação, o coronel escolhia alguns dos empregados mais antigos e os mandava para o fundo do poço, fazendo espaço para novas almas. É assim que a fazenda se renova, explicou o coronel numa das suas visitas noturnas. Os mais velhos descem para alimentar a terra e os novos continuam o trabalho lá em cima. É um sistema perfeito que funciona há mais de 200 anos. João percebeu que estava sendo preparado para ser um dos supervisores da fazenda. O coronel começou a lhe ensinar os segredos da propriedade, onde estavam enterrados os tesouros dos antigos donos, como controlar os empregados fantasmas, quais rituais precisavam ser realizados para manter a maldição ativa. "Você tem potencial", disse o coronel com aquele sorriso terrível. "Pode ser que eu não precise se livrar de você tão cedo. Talvez você possa me ajudar a expandir nossos negócios." Foi então que João soube qual era o verdadeiro plano do coronel. A fazenda era apenas o começo. Ele queria espalhar sua influência por toda a região, criando uma rede de propriedades amaldiçoadas onde as almas dos mortos trabalhariam eternamente para ele. "Imagine", disse o fantasma com os olhos brilhando de ambição, "fazendas inteiras trabalhadas por empregados que nunca se cansam, nunca pedem aumento, nunca morrem. Seria o negócio mais lucrativo da história." João tentou resistir mentalmente a essa ideia, mas sentia sua vontade própria se dissolvendo aos poucos. A maldição da fazenda não apenas prendia as pessoas fisicamente, ela também corrompia sua alma, transformando-as em parte do sistema maligno. Mas havia algo que o coronel não contou para João. Nos documentos do baú, ele descobriu que existia uma forma de quebrar a maldição. Era arriscada e provavelmente fatal, mas era a única esperança que restava. Segundo um documento escrito por um dos antigos donos da fazenda, se alguém conseguisse drenar completamente o poço durante a lua nova, todas as almas presas seriam libertadas e a maldição seria quebrada. Mas o processo exigia que a pessoa se sacrificasse, descendo até o fundo do poço para abrir uma passagem que permitisse as águas escoarem. O documento também falava sobre um ritual específico que precisava ser realizado. Uma pessoa teria que descer até o fundo do poço, carregando uma cruz de ferro benzida, e recitar uma oração em latim que estava escrita no final do documento. Mas o mais importante era que isso precisava ser feito durante a lua nova, quando as forças sobrenaturais estariam mais fracas. João guardou essa informação em segredo, esperando a próxima lua nova. Sabia que tinha apenas uma chance e que, se falhasse, sua alma ficaria presa no poço para sempre, junto com todas as outras vítimas do coronel. Enquanto esperava, continuou fingindo ser um empregado obediente, aprendendo os segredos da fazenda e ganhando a confiança do coronel. Era sua única chance de salvar não apenas a si mesmo, mas todas as almas que estavam presas naquela terra amaldiçoada há décadas. A lua nova se aproximava e com ela a oportunidade que João tanto esperava. Mas ele sabia que mesmo se conseguisse quebrar a maldição, provavelmente não sobreviveria para ver o resultado. Era um preço alto, mas talvez fosse o único jeito de impedir que outras pessoas passassem pelo mesmo sofrimento. Na noite da lua nova, João desceu até o poço carregando a cruz de ferro que tinha encontrado no baú. O coronel não estava por perto. Era uma das poucas noites que ele se ausentava da fazenda, provavelmente por causa da fraqueza causada pela ausência da lua. Descendo pelas pedras escorregadias do poço,
João sentiu o frio das águas negras subindo pelas suas pernas. Era uma sensação terrível, como se 1000 mãos invisíveis tentassem puxá-lo para baixo. Mas ele continuou descendo, recitando a oração em latim, conforme o documento instruía. Quando chegou ao fundo, João sentiu algo se movendo debaixo dos seus pés. Eram os corpos dos empregados mortos, preservados pelas águas sobrenaturais do poço. E, de repente, eles começaram a se mexer, como se tivessem acordado de um sono profundo. João plantou a cruz no fundo lodoso do poço e continuou recitando a oração. As águas começaram a borbulhar e a fazer um ruído estranho, como se algo muito grande tivesse respirando lá embaixo. E então, milagrosamente, as águas começaram a baixar. Mas o coronel tinha percebido o que estava acontecendo. Ele apareceu no topo do poço, gritando de raiva e mandando João parar com aquilo. Você não sabe o que está fazendo, moleque. Sem a fazenda, todas essas almas vão para o inferno mesmo. João não parou. Continuou recitando a oração, mesmo sentindo que sua vida estava se esvaindo junto com as águas do poço. E quando a última gota saiu, ele ouviu um som como de centenas de pessoas suspirando aliviadas. As almas dos empregados mortos foram libertadas naquele momento, subindo em direção ao céu como pontos de luz dourada. E o coronel, privado da energia que roubava delas, começou a se desfazer como fumaça no vento. João nunca saiu do fundo daquele poço, mas sua alma subiu junto com as outras, livre finalmente da maldição que prendia tantas pessoas àquela terra amaldiçoada. Dizem que até hoje, quem passa por aquela estrada de madrugada pode ver uma luz dourada brilhando onde antes ficava a fazenda. É a alma de João Batista protegendo o lugar para que ninguém mais caia na armadilha que ele conseguiu quebrar com seu sacrifício. E no lugar onde ficava o poço, cresceu uma fonte de água cristalina que nunca seca, mesmo nos períodos de maior seca. O povo da região chama de Fonte do João. E dizem que quem bebe da sua água fica protegido contra todo tipo de maldição. A fazenda continua abandonada, mas agora é um lugar de paz. As plantas crescem bonitas ao redor da fonte, os pássaros voltaram a cantar e os viajantes podem passar por ali sem medo. Porque João Batista conseguiu fazer o que ninguém tinha conseguido em mais de 200 anos, quebrar a maldição e libertar as almas dos esquecidos. Era uma dessas noites de neblina espessa que deixa qualquer motorista com os nervos à flor da pele, quando Mário da Silva decidiu pegar o atalho pela estrada velha para chegar mais cedo em casa. O homem conhecia aquelas bandas como a palma da mão. Tinha nascido e se criado naqueles cafundós do interior, onde as estradas de terra se entrelaçam como uma teia de aranha entre morros cobertos de mata. Mário não era de inventar história, mas quando a conversa esquentava na oficina onde trabalhava, ele às vezes soltava uns causos que deixavam os colegas de cabelo em pé. E foi numa dessas tardes chuvosas, com o som da chuva tamborilando no telhado de zinco da oficina, que ele resolveu contar o que aconteceu naquela noite que mudou sua vida para sempre. A neblina tinha descido tão densa que mal dava para enxergar a frente do carro. Mário dirigia devagar, com os faróis cortando a cortina branca que parecia engolir tudo ao redor. Era quase meia-noite quando ele percebeu que tinha errado o caminho. A estrada que sempre pegava para casa não estava onde deveria estar. No lugar dela, tinha uma estrada nova, asfaltada e bem cuidada, com uma placa verde que ele nunca tinha visto antes. A placa dizia Vila dos Perdidos, 15 quilômetros, num estilo de letra que parecia meio antigo, mas ao mesmo tempo novo demais, para uma região onde tudo era velho e esquecido. Mário parou o carro e desceu para ver melhor. A neblina grudava na pele como água fria, e o silêncio era tão completo que até o barulho do motor parecia forte demais. Ele olhou para o GPS do celular.
mas a telinha só mostrava uma tela preta com os dizeres "sinal não encontrado". Coisa estranha, já que ali sempre tinha sinal da operadora. Decidiu seguir pela estrada nova, pensando que talvez fosse uma obra que tinham feito sem ele ficar sabendo. Afinal, as coisas mudavam rápido no interior, e às vezes uma estrada surgia da noite para o dia quando algum político queria mostrar serviço. Mas quanto mais ele dirigia, mais estranho ficava o lugar. A estrada era perfeita demais, sem um buraco, sem uma rachadura, como se tivesse sido construída ontem. E as árvores dos dois lados cresciam de um jeito muito regular, formando quase uma parede verde que bloqueava qualquer visão do que havia além. O mais esquisito era que não tinha barulho nenhum vindo da mata. Nem grilos, nem sapos, nem o vento balançando as folhas. Era como se toda a vida animal tivesse desaparecido daquele pedaço de mundo, deixando apenas um silêncio antinatural que fazia os ouvidos zungirem. Depois de uns 10 minutos, Mário viu as primeiras luzes da tal Vila dos Perdidos. Era um conjunto de casas pequenas e bem cuidadas, todas iguais, com jardins caprichados e ruas limpas que brilhavam sob a luz dos postes. Parecia daqueles bairros planejados que costumam construir perto das capitais. Mas ali, no meio do nada, era difícil de acreditar. As casas eram todas pintadas em cores pastéis, amarelo claro, azul bebê, rosa suave, e tinham janelas grandes com cortinas de renda branca. Os jardins eram perfeitos demais, com grama sempre verde e flores que pareciam ter acabado de desabrochar. Até os postes de luz eram diferentes, com um design antigo, mas bem conservado, espalhando uma luz amarelada e acolhedora. Parou o carro na praça central, onde tinha uma fonte bonita com água cristalina brotando de uma escultura que parecia representar uma família abraçada. Ao redor da praça, havia algumas lojas ainda abertas, coisa estranha para uma cidade pequena àquela hora da noite. Mário desceu do carro e foi até uma padaria que estava com as luzes acesas. Pela vitrine, podia ver pães frescos e doces que pareciam ter acabado de sair do forno. O cheiro que vinha de lá dentro era de dar água na boca. Aquele cheiro de pão quente, misturado com café passado na hora e um toque de canela que trazia lembranças da infância. Quando entrou, encontrou um homem idoso atrás do balcão, vestindo um avental branco imaculado. O padeiro sorriu quando viu Mário, mas havia algo estranho naquele sorriso. Era amigável demais, como se ele tivesse esperando a visita a vida toda. O homem tinha cabelos brancos bem penteados, olhos azuis bondosos e rugas que falavam de anos de sorriso. Mas havia uma tristeza profunda no fundo do seu olhar. "Boa noite, amigo", disse o padeiro, com uma voz que soava familiar, embora Mário tivesse certeza de nunca ter visto aquele homem antes. "Que bom que você chegou. Estava esperando você há muito tempo." Mário achou a frase estranha, mas respondeu educadamente. Perguntou sobre a cidade, disse que nunca tinha ouvido falar daquele lugar e que estava só de passagem, procurando o caminho de volta para a estrada principal. "Ah, meu filho", disse o padeiro, balançando a cabeça com um sorriso triste, "não tem estrada de volta. Quem chega na Vila dos Perdidos é porque precisa ficar aqui por um tempo. Faz parte digamos assim, do processo." Mário não entendeu direito o que o homem quis dizer, mas começou a sentir um arrepio subindo pela espinha. Perguntou que processo era aquele, mas o padeiro só continuou sorrindo daquele jeito estranho. "Você vai entender logo, logo", disse o velho. "Por enquanto, que tal um cafezinho e um pão quentinho? A casa oferece. É tradição da cidade receber bem os visitantes." Embora tivesse achado tudo muito esquisito, Mário aceitou o convite. Estava com fome mesmo, e o cheiro da padaria era irresistível. O padeiro serviu uma xícara de café que tinha o aroma mais gostoso que Mário já tinha sentido na vida.
acompanhado de um pão francês ainda morno que parecia derreter na boca. "Conte-me sobre você", disse o padeiro, sentando do outro lado do balcão. "De onde vem, para onde vai, essas coisas? Gosto de conhecer os visitantes." Mário contou que trabalhava numa oficina mecânica na cidade vizinha, que morava sozinho desde que a mãe tinha morrido e que estava voltando de uma visita ao primo que morava do outro lado da serra. Coisas normais da vida de um homem comum do interior. Mas conforme falava, Mário percebeu que o padeiro o conhecia melhor do que deveria. O velho completava suas frases, fazia perguntas sobre detalhes que Mário não tinha mencionado e de vez em quando soltava informações sobre a vida dele que só alguém muito próximo saberia. "Você sempre foi um bom rapaz", disse o padeiro, "mas carrega uns pesos na consciência que não deixam você dormir direito, não é verdade?" Mário quase engasgou com o café. Era verdade que ele tinha algumas coisas do passado que o incomodavam, mas nada que tivesse contado para um estranho. Como aquele homem podia saber disso? "Não se preocupe", continuou o padeiro. "Todo mundo que chega aqui tem suas questões para resolver. A Vila dos Perdidos é um lugar especial, onde as pessoas podem acertar as contas com o passado antes de seguir viagem." Foi então que Mário começou a desconfiar que tinha caído numa situação muito estranha. Levantou da cadeira e disse que precisava ir embora, que tinha trabalho no dia seguinte e não podia se atrasar. Claro, claro", disse o padeiro, ainda sorrindo. "Mas antes de ir, que tal dar uma volta pela cidade? É pequenininha, não vai tomar muito tempo. E tenho certeza que você vai encontrar algumas coisas interessantes por aqui." Mário não queria ser grosseiro, então aceitou dar uma volta rápida antes de ir embora. Saiu da padaria e começou a caminhar pelas ruas da cidadezinha. E foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Na primeira casa que passou, viu pela janela uma família jantando. Mas quando olhou melhor, reconheceu o homem sentado à mesa. Era seu vizinho de infância, que tinha morrido num acidente de carro há mais de 10 anos. O homem olhou para a janela e acenou para Mário, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mário correu para a próxima rua, com o coração batendo descompassado. Mas lá encontrou mais pessoas conhecidas, todos mortos, todos sorrindo e acenando como se nada tivesse acontecido. Tinha a professora da escola primária, que tinha morrido de câncer nos anos 90. Tinha o dono da venda onde comprava doces quando era criança, que tinha sofrido um infarto há 15 anos. E todos eles pareciam conhecer Mário. Todos falavam com ele como se fossem velhos amigos que não se viam há muito tempo. "Que bom te ver, Mário", disse a professora, que estava regando plantas na frente de uma casinha amarela. "Sempre soube que você ia acabar aparecendo aqui. Tinha certeza que você não conseguiria seguir em frente carregando aquele peso todo." A mulher parecia exatamente como Mário se lembrava dela. Cabelos grisalhos presos num coque, óculos de leitura pendurados no pescoço e aquele jeito maternal que fazia qualquer criança se sentir protegida. Mas havia algo diferente nos seus olhos, uma serenidade que ela não tinha em vida. Mário tentou correr, mas suas pernas não obedeciam direito. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, dificultando cada movimento. E por mais que tentasse gritar, sua voz saía como um sussurro fraco. "Calma, meu filho", disse uma voz atrás dele. Era o padeiro, que tinha aparecido do nada. "Não adianta tentar fugir. Você veio aqui por um motivo e só vai poder sair quando resolver o que precisa ser resolvido." Foi então que Mário entendeu onde estava. A Vila dos Perdidos não era um lugar comum. Era uma espécie de purgatório, um lugar onde as almas ficavam presas até resolverem os problemas que as impediam de seguir em frente. "Mas eu não morri", disse Mário com a voz trêmula. "Eu tô vivo, tô dirigindo meu carro, tenho que trabalhar amanhã." "Ah, meu caro", suspirou o padeiro.
Morte não é só quando o coração para de bater. Às vezes, a gente morre por dentro muito antes do corpo dar o último suspiro. E você, infelizmente, já está morto há muito tempo. O padeiro explicou que Mário tinha morrido naquela mesma estrada 3 anos atrás, numa noite de neblina igual àquela. Tinha batido numa árvore tentando desviar de um animal que atravessou a pista. Mas sua alma não conseguia aceitar a morte por causa de algumas coisas que deixou para trás sem resolver. Por isso você fica repetindo sempre a mesma viagem, disse o velho. Toda noite de neblina, você pega o carro e tenta voltar para casa, mas sempre acaba chegando aqui. É seu jeito de tentar lidar com o que aconteceu. Mário se lembrou então do acidente. Lembrou da neblina, do animal que apareceu na frente do carro. Era um veado grande, com chifres que brilharam na luz dos faróis. Lembrou de ter virado o volante bruscamente, da sensação de voar quando bateu na árvore, do barulho do metal se retorcendo. Mas depois disso, tudo ficava confuso na sua memória, como se fosse um sonho que ele não conseguia lembrar direito. O que eu preciso fazer para sair daqui? Perguntou Mário, com lágrimas descendo pelo rosto. Precisa pedir perdão, disse o padeiro. Para todas as pessoas que você magoou em vida, para todos os erros que cometeu e nunca teve coragem de assumir. Só assim sua alma vai ficar livre para seguir para o lugar que pertence. O padeiro explicou que cada pessoa que morava na Vila dos Perdidos tinha alguma ligação com a vida de Mário. Algumas eram pessoas que ele tinha machucado direta ou indiretamente, outras eram aquelas que tinham morrido carregando mágoas causadas por ele. E havia também aqueles que tinham tentado ajudá-lo em vida, mas que ele tinha rejeitado ou ignorado. Você não era um homem mau, disse o padeiro, mas como todo mundo, cometeu erros. A diferença é que nunca teve a oportunidade de consertar esses erros, de pedir desculpas, de mostrar que tinha mudado. Agora, você tem essa chance. Durante as semanas que se seguiram, ou talvez fossem anos, o tempo funcionava diferente na Vila dos Perdidos. Mário foi visitando cada uma das pessoas que conhecia na cidadezinha e descobriu que todos eles tinham alguma ligação com sua vida, alguns motivos pelos quais suas almas estavam presas naquele lugar. Teve que pedir perdão para o vizinho de infância porque tinha roubado umas moedas da gaveta dele quando eram crianças. Na época, Mário achava que era só uma brincadeira, mas descobriu que o dinheiro era para comprar remédio para o pai do menino, que estava doente. A família passou necessidade por causa daquele furto, e o vizinho carregou a culpa de ter perdido o dinheiro até o dia da morte. Eu sempre soube que tinha sido você, disse o homem, sorrindo tristemente. Mas nunca tive coragem de contar para os meus pais. Fiquei carregando essa culpa a vida toda, achando que tinha sido descuidado. Teve que se desculpar com a professora porque tinha mentido para ela sobre uns deveres que não fez, fazendo ela achar que era uma educadora incompetente. A mulher tinha levado a culpa para casa, questionando seus métodos de ensino e perdendo a confiança em si mesma. Aquilo me marcou muito, confessou a professora. Comecei a duvidar de tudo que fazia, achando que não sabia ensinar direito. Passei anos me sentindo um fracasso por causa de uma mentira. E teve que acertar as contas com o dono da venda, porque tinha saído sem pagar umas compras quando era adolescente. O comerciante descobriu o furto, mas nunca disse nada para os pais de Mário. Em vez disso, tirou o prejuízo do próprio bolso e ficou desconfiando de todos os outros jovens que frequentavam sua loja. Por causa daquilo, parei de confiar nos meninos da região, disse o velho comerciante. Tratava todo mundo como se fosse ladrão e acabei perdendo muitos clientes. Meu negócio nunca mais foi o mesmo. Cada perdão dado e recebido aliviava um pouco o peso que Mário carregava no peito. E aos poucos ele foi entendendo que a morte não era o fim, mas apenas uma passagem para outro estágio da existência. Mas havia outras pessoas na Vila dos Perdidos que Mário não reconhecia inicialmente.
Uma delas era uma mulher jovem chamada Sandra, que morava numa casa cor-de-rosa no final da rua principal. Quando Mário foi visitá-la, ela o recebeu com um sorriso melancólico. "Você não se lembra de mim", disse Sandra, "mas eu me lembro muito bem de você." A mulher contou que tinha sido colega de Mário no colégio, uma menina tímida que se apaixonou por ele em silêncio. Ela tentou várias vezes se aproximar, mas Mário sempre a ignorava, preferindo sair com as meninas mais populares da escola. "Eu sei que você não fez por mal", disse Sandra, "mas aquela rejeição me marcou para a vida toda. Nunca mais consegui me relacionar direito com ninguém, sempre achando que não era boa o suficiente." Sandra tinha morrido jovem, num acidente doméstico, sem nunca ter experimentado um amor verdadeiro por causa da insegurança que carregava desde a adolescência. Havia também um homem idoso chamado Antônio, que tinha sido empregado da oficina onde Mário trabalhava. Mário se lembrava vagamente dele. Um senhor que sempre chegava atrasado e que foi demitido por justa causa. "Você não sabia", disse Antônio, "mas eu chegava atrasado porque tinha que cuidar da minha esposa doente. Não podia deixar ela sozinha de manhã cedo e não tinha dinheiro para pagar alguém para cuidar dela." O homem contou que nunca explicou a situação para o patrão por orgulho e que Mário, como encarregado, foi quem recomendou sua demissão. Sem o emprego, Antônio não conseguiu pagar o tratamento da esposa, que morreu poucos meses depois. "Não culpo você", disse o velho. "Você estava só fazendo seu trabalho. Mas se eu tivesse tido coragem de explicar a situação, talvez as coisas fossem diferentes." Cada história que Mário ouvia era como uma facada no coração. Ele começou a perceber como suas ações, mesmo as mais pequenas e aparentemente insignificantes, tinham afetado a vida de outras pessoas de maneiras que nunca imaginou. Mas a pessoa mais difícil de encontrar na Vila dos Perdidos era aquela com quem Mário mais precisava se reconciliar, ele mesmo. "Você sempre foi muito duro consigo mesmo", disse o padeiro numa das suas últimas conversas. "Nunca se perdoou pelos erros que cometeu. Nunca aceitou que ser humano é errar às vezes. Enquanto não fizer as pazes com você mesmo, não vai conseguir seguir em frente." O padeiro levou Mário até um espelho especial que ficava no fundo da padaria. Não era um espelho comum. Ele mostrava não apenas a aparência física da pessoa, mas também sua alma, seus medos, suas culpas, seus arrependimentos. Quando Mário olhou no espelho, viu um homem atormentado, cheio de cicatrizes invisíveis, causadas por anos de autodepreciação e culpa. Via todas as vezes que se culpou por coisas que não eram sua responsabilidade, todas as noites que passou acordado remoendo erros do passado, todos os momentos em que foi cruel consigo mesmo. "Você precisa perdoar esse homem no espelho", disse o padeiro. "Precisa entender que ele fez o melhor que podia com o conhecimento e a maturidade que tinha na época. Precisa aceitar que errar faz parte de ser humano." Foi a lição mais difícil que Mário teve que aprender. Sentar numa pracinha tranquila da Vila dos Perdidos e conversar consigo mesmo, perdoar suas falhas, aceitar que tinha sido um homem imperfeito, mas que sempre tentou fazer o melhor que podia com o que sabia na época. O processo levou muito tempo. Mário teve que revisitar cada erro, cada momento de fraqueza, cada decisão errada que tinha tomado. Mas em vez de se punir por elas, aprendeu a vê-las como lições, como experiências que tinham moldado quem ele era. "Eu perdoo você", disse Mário para o seu reflexo no espelho especial. "Perdoo por todas as vezes que foi duro demais consigo mesmo, por todas as chances de felicidade que desperdiçou por medo, por todos os momentos em que escolheu a culpa ao invés do amor próprio." Quando finalmente conseguiu se perdoar, Mário sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Era como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros, deixando-o livre para respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. "Agora você pode partir", disse o padeiro, sorrindo com orgulho como um pai
que vê o filho dar os primeiros passos. Sua jornada aqui terminou. Mas antes de partir, Mário quis saber mais sobre a Vila dos Perdidos. O padeiro explicou que o lugar existia há séculos, um ponto de encontro entre os mundos, onde almas perdidas podiam encontrar a cura que precisavam. Nem todo mundo consegue chegar aqui, disse o velho. Só aqueles cuja alma ainda tem esperança, ainda acredita na possibilidade de redenção. Os que se entregaram completamente ao desespero seguem por outros caminhos. O padeiro também contou que ele mesmo tinha sido um visitante da Vila dos Perdidos há muito tempo atrás. Tinha chegado lá como uma alma perdida e decidido ficar para ajudar outros que passavam pela mesma situação. É uma escolha, explicou. Quando sua alma está curada, você pode seguir em frente ou pode ficar para ajudar outros. Eu escolhi ficar. É minha forma de dar sentido à segunda chance que recebi. Mário olhou ao redor da Vila dos Perdidos uma última vez. As casas continuavam bonitas e bem cuidadas. As pessoas continuavam sorridentes e acolhedoras. Mas agora, ele entendia que aquele lugar era apenas uma parada no caminho, não o destino final. Caminhou até onde tinha deixado o carro e encontrou uma estrada nova, uma que não estava lá antes. Era uma estrada de luz dourada que se estendia em direção ao horizonte, desaparecendo numa claridade suave que não machucava os olhos. A estrada era diferente de qualquer coisa que Mário já tinha visto. Não era feita de asfalto ou terra, mas de algo que parecia luz solidificada. E conforme ele caminhava nela, sentia que cada passo o levava não apenas para frente no espaço, mas também para cima, em direção a algo maior e mais belo do que podia imaginar. Antes de partir, Mário acenou para todos os moradores da Vila dos Perdidos que tinham saído de suas casas para se despedir. Eram pessoas boas que tinham ajudado ele a encontrar a paz que precisava. E ele sabia que um dia, quando chegasse a hora delas, também seguiriam por aquela estrada dourada. Obrigado por tudo, disse Mário para o padeiro que tinha vindo se despedir. Você salvou minha alma. Não, meu filho, respondeu o velho, com lágrimas nos olhos. Você que salvou a sua própria alma. Eu só mostrei o caminho. O carro não fez barulho quando Mário ligou o motor. Na verdade, ele nem tinha certeza se ainda era um carro de verdade ou se era só a forma que sua mente encontrou para entender a viagem que estava fazendo. Mas não importava. O que importava era que finalmente estava livre para seguir em frente. Conforme dirigia pela estrada de luz, Mário sentiu sua consciência se expandindo, como se estivesse lembrando de coisas que sempre soube, mas tinha esquecido. Entendeu que a morte não era um fim, mas um recomeço, que cada vida era apenas um capítulo numa história muito maior, e que os erros e acertos de uma existência eram lições que a alma levava para a próxima jornada. Viu também que todas as pessoas que tinha machucado ou ajudado ao longo da vida eram parte de uma grande rede de conexões que se estendia por toda a existência. Cada ação gerava consequências que se espalhavam como ondas num lago, afetando outras pessoas de maneiras que nem sempre conseguimos enxergar. A última coisa que Mário viu antes de desaparecer na luz dourada foi o reflexo do seu rosto no retrovisor. Mas não era mais o rosto cansado e preocupado de um homem de meia idade. Era o rosto sereno de alguém que tinha encontrado a paz e que finalmente estava pronto para descobrir o que vinha depois. De volta à Vila dos Perdidos, o padeiro voltou para sua loja e continuou seu trabalho. Sabia que em breve chegaria outro viajante perdido, outra alma precisando de ajuda para encontrar o caminho de casa. E ele estaria lá, com seu avental branco e seu sorriso acolhedor, pronto para servir café quentinho e pão fresco para quem chegasse cansado da jornada. Na praça central, a fonte continuava jorrando água cristalina, e as luzes dos postes continuavam espalhando sua claridade amarelada pelas ruas limpas. A Vila dos Perdidos
continuava existindo, um refúgio entre os mundos, esperando pacientemente por aqueles que precisavam de sua ajuda. Porque nem toda alma consegue partir em paz quando chega sua hora. Algumas ficam presas por culpa, outras por medo, outras ainda por amor excessivo às coisas terrenas. E para essas almas existe a Vila dos Perdidos, um lugar onde podem aprender a se perdoar, a perdoar outros e finalmente encontrar a coragem de seguir em frente. Dizem que às vezes, em noites de neblina espessa, motoristas perdidos ainda encontram a estrada para a Vila dos Perdidos. E aqueles que têm coragem de parar e aceitar a ajuda que o lugar oferece, sempre saem de lá diferentes, mais leves, mais em paz consigo mesmos. Mas nem todo mundo tem essa coragem. Muitos preferem dar meia volta e procurar outro caminho, mesmo sabendo que vão continuar carregando os pesos que os impedem de ser verdadeiramente felizes. Esses voltam para suas vidas normais, mas sempre com a sensação de que perderam uma oportunidade importante, sem nunca conseguir esquecer completamente a visão daquela cidadezinha perfeita demais, escondida na neblina. Há também aqueles que chegam à Vila dos Perdidos, mas não conseguem aceitar sua condição. Ficam negando que estão mortos, insistindo que precisam voltar para suas vidas anteriores. Esses geralmente passam muito tempo na vila, às vezes décadas, até finalmente aceitarem a realidade e começarem o processo de cura. A Vila dos Perdidos continua lá, esperando pacientemente por aqueles que precisam de sua ajuda. As casas coloridas continuam bem cuidadas, os jardins continuam floridos e a fonte na praça central continua jorrando água cristalina que reflete a luz dos postes de rua. E em cada casa mora uma alma que um dia chegou perdida e confusa e que agora ajuda outros a encontrarem seu caminho. Porque no final das contas, todo mundo tem algumas contas para acertar com o passado, alguns perdões para pedir ou dar, algumas pazes para fazer consigo mesmo. O padeiro ainda está lá com seu avental branco e seu sorriso acolhedor, servindo café quentinho e pão fresco para quem chega cansado da jornada. E ele sempre tem tempo para ouvir as histórias dos visitantes, para ajudar cada um a encontrar o caminho de volta para casa, seja ela neste mundo ou no próximo. Porque a Vila dos Perdidos não é um lugar de castigo, mas de cura. Um lugar onde as almas podem descansar, se curar e se preparar para continuar sua viagem pela eternidade, carregando apenas o amor e a sabedoria que conseguiram acumular ao longo do caminho. E quando chegar a hora, seja em vida ou depois dela, sempre haverá uma estrada que leva até lá, mesmo que às vezes ela só apareça quando a gente mais precisa, numa noite de neblina densa, quando tudo parece perdido e sem saída. Porque às vezes, para encontrar o caminho de casa, primeiro precisamos nos perder completamente e aceitar a ajuda daqueles que já passaram pelo mesmo caminho antes de nós. Sebastião Ferreira não era homem de inventar conversa, mas quando a prosa esquentava na oficina do João Marcelo, ele às vezes soltava umas histórias que deixavam todo mundo calado, olhando para o chão e fazendo o sinal da cruz. Era um desses homens trabalhador, que conhecia cada palmo daquela região como se fosse o quintal de casa. E por isso mesmo ninguém duvidava quando ele contava o que tinha acontecido naquela madrugada de junho. Sebastião trabalhava como coveiro no cemitério municipal há mais de 20 anos. Não era serviço que todo mundo queria fazer, mas ele sempre disse que morto não faz mal a ninguém e que era trabalho honesto como qualquer outro. O cemitério ficava numa colina no final da cidade, cercado por uma cerca de ferro velho e portões que rangiam quando o vento batia. Era um lugar antigo, daqueles que guardam história de várias gerações. Tinha túmulos de pedra dos anos 1900, covas simples de gente pobre e uns mausoléus das famílias ricas que dominavam a região no passado. Sebastião conhecia cada sepultura, cada nome gravado nas lápides
cada história que aquelas pedras guardavam. O cemitério era dividido em seções, cada uma com sua própria personalidade. Na parte mais antiga, do lado leste, ficavam as sepulturas dos primeiros moradores da cidade, fazendeiros, comerciantes e suas famílias, com túmulos elaborados e inscrições em latim. Na seção do meio estava o pessoal que morreu entre os anos 40 e 80, gente trabalhadora, operários, donas de casa, professores. E na parte mais nova, próxima da entrada, descansavam os mortos recentes, com lápides simples e flores que ainda não tinham murchado completamente. Sebastião tinha seus horários e suas manias. Chegava sempre cedo, antes do sol nascer, e fazia primeiro a ronda pelas sepulturas para ver se estava tudo em ordem. Depois, cuidava da manutenção. Cortava o mato, consertava os túmulos danificados, trocava as flores murchas por outras mais frescas quando as famílias esqueciam de fazer. Mas naquela noite de junho, ele estava fazendo um serviço diferente. Tinha que preparar uma cova para um enterro que ia ser de manhã cedo. Um rapaz jovem que tinha morrido num acidente de moto na estrada. O nome dele era Carlos. Tinha apenas 22 anos. E a família estava destruída com a perda. Sebastião preferiu fazer o trabalho à noite, quando estava mais fresco e não tinha movimento de gente no cemitério. Era por volta das 2 da manhã, quando ele começou a ouvir os barulhos estranhos. De início, pensou que fossem gatos vadios que sempre apareciam por lá procurando comida. Mas o som era diferente. Parecia conversa baixa, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo. O estranho era que as vozes vinham de direções diferentes, como se houvesse várias pessoas espalhadas pelo cemitério, todas falando baixinho ao mesmo tempo. Sebastião parou de cavar e ficou escutando, tentando identificar de onde vinham os sussurros. As vozes vinham de várias direções, como se saíssem debaixo da terra. Não conseguia entender as palavras direito, mas tinha certeza que eram vozes humanas, falando baixinho como quem não quer ser descoberto. E havia algo familiar naquelas vozes, como se fossem de pessoas que ele conhecia, mas não conseguia identificar exatamente quem eram. Pegou a lanterna e começou a andar entre os túmulos, tentando descobrir de onde vinham os sussurros. Quanto mais se aproximava das covas mais antigas, mais claro ficavam as vozes. E quando chegou na parte do cemitério, onde estavam enterradas as pessoas que tinham morrido há mais tempo, as vozes ficaram tão nítidas que ele conseguiu entender algumas palavras. Eram conversas sobre coisas do dia a dia, como se as pessoas estivessem continuando as conversas que tinham em vida. Uma voz de mulher reclamava do preço da feira, dizendo que no tempo dela as coisas eram mais baratas e a qualidade era melhor. Outra falava sobre o tempo que estava fazendo, comentando que o inverno estava mais rigoroso que o normal. Um homem comentava sobre o jogo de futebol do fim de semana, reclamando que o time da cidade não ganhava um jogo há meses. Sebastião sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem, mas não era homem de correr de medo. Tinha passado a vida inteira lidando com mortos, e embora nunca tivesse ouvido eles falarem antes, não ia se deixar intimidar agora. Decidiu investigar melhor o que estava acontecendo. Chegou mais perto de um túmulo antigo, de uma tal de Dona Francisca, que tinha morrido em 1960, e pôde ouvir claramente a voz da mulher. Era uma voz doce, mas cansada, como de alguém que tinha vivido muito e visto muita coisa. Aquele menino do Sebastião cresceu tanto, dizia a voz, vinda de dentro da terra. Lembro quando ele era pequeno e vinha aqui com o pai limpar meu túmulo, sempre educado, sempre respeitoso. Agora virou homem e cuida de todos nós com tanto carinho. Sebastião gelou. Dona Francisca tinha razão. Quando ele era menino, o pai dele trabalhava no cemitério e sempre o levava junto nos fins de semana. E ele lembrava perfeitamente de ter ajudado o pai a limpar aquele túmulo específico várias vezes. A mulher tinha sido professora na escola da cidade
E mesmo depois de morta, o pessoal continuava cuidando de sua sepultura com carinho especial. Foi então que percebeu que não estava sozinho no cemitério. Entre as sepulturas, podia ver vultos se movendo devagar, como sombras que tinham vida própria. Eram figuras humanas, mas transparentes, caminhando entre os túmulos como se tivessem saído das covas para dar uma volta. As figuras eram de diferentes épocas. Algumas vestiam roupas antigas, dos anos 20 e 30, outras usavam trajes mais recentes. Havia homens de terno e gravata, mulheres com vestidos longos e véus, crianças com roupas simples de algodão. Todos se moviam com uma tranquilidade serena, como se aquela caminhada noturna fosse a coisa mais natural do mundo. Uma das figuras se aproximou dele. Era um homem idoso, vestido com roupas antigas, um terno escuro bem passado, sapatos engraxados e um relógio de bolso pendurado numa corrente dourada. Sebastião reconheceu o homem pelas fotografias que ficavam em alguns túmulos. Era o velho coronel Antônio, que tinha sido uma pessoa importante na cidade e tinha sido enterrado ali nos anos 50. "Não se assuste, rapaz", disse o fantasma, com uma voz que parecia vir de muito longe, mas que era perfeitamente clara. "Você sempre foi respeitoso com a gente, sempre cuidou bem do nosso descanso, por isso consegue nos ver agora." A voz do coronel tinha a mesma autoridade que ele demonstrava em vida, mas agora havia uma gentileza que não existia antes. A morte tinha suavizado suas maneiras, tornado-o mais compreensivo e acolhedor. Sebastião tentou falar, mas a voz não saía. Sua garganta estava seca e o coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. O fantasma sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de bondade, e continuou. "Toda noite, quando não tem vivo por perto, a gente sai para conversar um pouco. Fica solitário demais ficar só debaixo da terra, sem poder falar com ninguém. Então, nos reunimos aqui na superfície para colocar o papo em dia." O homem explicou que os mortos do cemitério tinham formado uma espécie de comunidade. Eles saíam das covas durante a madrugada para conversar, trocar notícias sobre os parentes que ainda eram vivos e comentar sobre as mudanças que viam acontecer na cidade. "A gente vê tudo o que acontece por aqui", disse o coronel, apontando para a cidade que se estendia ao pé da colina. "Os enterros, as visitas, as flores que trazem. E ficamos sabendo das novidades pelos mortos mais recentes que chegam. Cada um que chega traz notícias frescas do mundo dos vivos." Sebastião finalmente conseguiu encontrar a voz. "Mas vocês não deveriam estar descansando em paz?" perguntou com a voz trêmula. "Ah, meu filho", riu o coronel. "Descanso não significa ficar parado eternamente. A gente descansa do sofrimento, das preocupações da vida, mas a consciência continua. E ter companhia, poder conversar, isso faz bem para a alma." Conforme a conversa foi se desenrolando, Sebastião foi se acalmando aos poucos. Os fantasmas não pareciam ter intenção de fazer mal. Pelo contrário, tratavam ele com carinho e respeito. Algumas das almas eram de pessoas que ele tinha conhecido em vida. Outras eram de tempos mais antigos, mas todas pareciam gratas pelo cuidado que ele tinha com o cemitério. "Você é um bom homem, Sebastião", disse Dona Francisca, se aproximando também. Ela usava um vestido azul marinho, bem passado, e o cabelo preso num coque como usava quando dava aula. "Sempre trata nossos restos mortais com dignidade. Sempre mantém nossos túmulos limpos. Por isso, temos carinho por você." A professora contou que observava Sebastião trabalhar todos os dias e que ficava emocionada vendo o cuidado que ele tinha com cada sepultura. "Você não faz diferença entre túmulo rico e túmulo pobre", disse ela. "Trata todos com o mesmo respeito, a mesma dedicação. Isso é raro de ver." Durante aquela madrugada, Sebastião conversou com dezenas de almas que habitavam o cemitério. Cada uma tinha sua história,
suas preocupações, suas saudades. Algumas se preocupavam com parentes vivos que não vinham mais visitá-las. Outras queriam saber notícias de amigos que ainda não tinham morrido. Havia Dona Mercedes, que morreu nos anos 70 e ficava preocupada com a neta que tinha se casado com um homem que ela não aprovava. Tinha o seu João, um operário que morreu na construção da igreja nova e que sempre perguntava se a obra tinha ficado bonita. E tinha a pequena Maria, uma menina que morreu de pneumonia nos anos 40 e que brincava eternamente entre os túmulos com outras crianças que também tinham partido cedo. O mais impressionante era como elas sabiam de tudo o que acontecia na cidade. Os mortos contavam que conseguiam ouvir as conversas dos visitantes, que viam as pessoas que passavam pela rua em frente ao cemitério e que acompanhavam as mudanças da cidade ao longo dos anos. É nossa forma de continuar ligados ao mundo dos vivos, explicou um jovem que tinha morrido na Guerra do Paraguai. Ele usava um uniforme militar desbotado e tinha um ferimento no peito que ainda parecia fresco. A morte não corta todos os laços. Alguns ficam, e é através deles que conseguimos saber o que está acontecendo. O soldado contou que via os veteranos de outras guerras visitarem o cemitério no dia da independência e que ficava emocionado quando eles deixavam flores no túmulo dos soldados desconhecidos. Eles se lembram da gente, dizia, com lágrimas transparentes descendo pelo rosto. Mesmo depois de tanto tempo, eles se lembram. Sebastião descobriu também que os mortos se organizavam em grupos. Os mais antigos cuidavam dos mais novos, explicando como funcionava a vida após a morte. Havia os que se preocupavam com questões práticas, como o estado de conservação dos túmulos, e outros que ficavam atentos às questões espirituais dos vivos que os visitavam. Muita gente vem aqui carregando peso na consciência, disse uma mulher que tinha morrido jovem, deixando filhos pequenos. Ela se chamava Rosa e tinha morrido de parto nos anos 60. A gente tenta ajudar como pode, mandando pensamentos de paz, de perdão. Às vezes funciona. Rosa contou que passava as noites observando as pessoas que vinham chorar sobre os túmulos e que tentava transmitir conforto para aqueles que mais precisavam. Tem mãe que vem aqui todo dia chorar pelo filho que perdeu, dizia. A gente tenta mandar uma sensação de paz, uma certeza de que o filho está bem, que não está sofrendo mais. Havia também uma hierarquia informal entre os mortos. Os que tinham morrido há mais tempo eram respeitados pelos mais novos e serviam como conselheiros e guias. O coronel Antônio era uma espécie de líder não oficial, alguém que mediava conflitos quando surgiam e que tomava as decisões importantes sobre a comunidade dos mortos. Às vezes chega alguém aqui muito revoltado com a morte, explicou o coronel. Principalmente os jovens, que achavam que tinham muito tempo pela frente. A gente ajuda esses a aceitar a situação, a encontrar paz. Sebastião perguntou sobre os mortos recentes, aqueles que tinham sido enterrados há pouco tempo. O coronel explicou que nem todos conseguiam se manifestar imediatamente. Demora um tempo para a alma se acostumar com a nova condição, disse ele. Alguns levam semanas, outros meses. E tem aqueles que nunca conseguem se manifestar, que partem direto para o próximo plano. Depende de cada pessoa. Quando o dia começou a clarear, os fantasmas foram se despedindo e voltando para as suas covas. Era um processo gradual. Primeiro, as figuras foram ficando mais transparentes. Depois, começaram a se desfazer como fumaça, até desaparecerem completamente. O coronel Antônio foi o último a partir. Antes de voltar para sua sepultura, ele se aproximou de Sebastião e colocou uma mão fantasmagórica no seu ombro. Sebastião podia sentir um frio suave, como uma brisa gelada tocando sua pele. Você pode voltar aqui qualquer noite que quiser, disse ele. Agora que sabe da nossa existência, sempre será bem-vindo nas nossas conversas. Mas tem uma condição.
Não pode contar isso para ninguém que não seja de confiança. Tem gente que não entenderia, que tentaria explorar ou profanar nosso descanso. Sebastião prometeu guardar segredo e, desde então, passou a visitar o cemitério durante algumas madrugadas. Descobriu que cada alma tinha sua personalidade preservada, suas manias, seus jeitos de ser. Algumas eram mais falantes, outras mais reservadas, mas todas mantinham as características que tinham em vida. Dona Francisca continuava sendo a professora dedicada que sempre foi, ensinando as crianças mortas a ler e escrever no além. O coronel Antônio mantinha sua postura militar e seu senso de liderança. Rosa continuava sendo a mãe carinhosa, cuidando de todas as crianças que morriam e chegavam ao cemitério assustadas e confusas. Com o tempo, Sebastião se tornou uma espécie de ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quando alguém vinha visitar um túmulo e chorava muito, ele conseguia passar mensagens de consolo dos mortos para os parentes. Quando uma família parava de cuidar de uma sepultura, ele sabia exatamente como isso afetava a alma que descansava ali. Os mortos não precisam de muito, contava Sebastião para os amigos mais próximos, quando resolvia compartilhar algumas coisas sem revelar o segredo completo. Eles só querem ser lembrados, querem saber que não foram esquecidos. Uma flor de vez em quando, uma visita no dia de finados, uma oração. É isso que dá paz para eles. Sebastião aprendeu também que os mortos tinham suas próprias preocupações e problemas. Alguns ficavam angustiados quando viam os parentes vivos passando dificuldades. Outros se preocupavam com questões deixadas mal resolvidas em vida. E havia aqueles que tinham medo de serem esquecidos completamente, de não deixarem nenhum legado no mundo dos vivos. O pior castigo para um morto, explicou Dona Mercedes uma noite, é ser esquecido completamente. Quando ninguém mais se lembra da gente, quando nosso nome some das conversas, é como se morresse uma segunda vez. Por isso, os mortos valorizavam tanto as visitas, mesmo que fossem esporádicas. Cada flor deixada no túmulo, cada oração sussurrada, cada lágrima derramada era como um fio que os mantinha conectados ao mundo dos vivos. O cemitério continuou sendo um lugar respeitado na cidade, mas agora Sebastião sabia que havia muito mais vida ali do que as pessoas imaginavam. Durante o dia, parecia um lugar silencioso e melancólico, mas de madrugada se transformava numa comunidade ativa, onde as almas continuavam suas existências de uma forma diferente. Sebastião aprendeu também que nem todos os mortos conseguiam se manifestar daquela forma. Alguns partiam imediatamente após a morte, seguindo para outros planos. Outros ficavam presos por questões não resolvidas, mas não conseguiam se comunicar. Só alguns, aqueles que tinham uma ligação forte com o lugar ou com as pessoas, conseguiam manter essa forma de existência no cemitério. É como se fosse uma escolha, explicava o coronel Antônio. Alguns escolhem ficar um tempo aqui, cuidando dos que vêm depois, ajudando os vivos que precisam. Outros preferem seguir viagem logo. Não tem certo nem errado. O coronel contou que ele mesmo tinha escolhido ficar porque sentia que ainda tinha responsabilidades com a comunidade. Em vida, tinha sido uma figura importante na cidade e sentia que precisava continuar cuidando das pessoas mesmo depois da morte. Além disso, confessou numa conversa mais íntima, tenho medo do que vem depois. Sei que cometi erros em vida, fui duro demais com algumas pessoas. Aqui no cemitério me sinto seguro, rodeado de gente conhecida. No próximo plano, bem, não sei o que me espera. Havia também os mortos que tinham questões específicas para resolver, como Dona Lourdes, que morreu sem revelar onde tinha escondido as economias da família e que passava as noites tentando dar dicas para os filhos sobre onde procurar. Ou o seu Joaquim,
que morreu no meio de uma briga com o irmão e que queria se desculpar, mas não conseguia se comunicar com os vivos. Sebastião se tornou o intermediário dessas situações. Quando possível, ele arranjava um jeito de passar as informações para os vivos sem revelar a fonte. Inventava sonhos, coincidências, qualquer coisa que pudesse ajudar a resolver as questões pendentes dos mortos. Anos depois, quando Sebastião já estava ficando velho e pensando em se aposentar, os fantasmas do cemitério lhe fizeram uma proposta que ele nunca esperou ouvir. "Quando chegar sua hora", disse Dona Francisca numa daquelas conversas noturnas, "você pode escolher ficar aqui conosco. Seria bom ter alguém que entende tanto dos vivos quanto dos mortos para ajudar os próximos coveiros." A professora explicou que a presença de Sebastião tinha transformado a comunidade dos mortos. Ele tinha trazido notícias frescas do mundo dos vivos, tinha ajudado a resolver conflitos antigos e tinha servido como um elo entre os dois mundos. "Você é especial, Sebastião", disse o coronel. "Não é todo mundo que consegue ver e conversar conosco, e menos ainda que faz isso com tanto respeito e carinho. Seria uma honra ter você como um dos nossos." Sebastião ficou emocionado com a proposta, mas disse que quando morresse, queria descansar mesmo. Tinha cuidado dos mortos a vida toda e achava que mereceria um descanso quando chegasse sua vez. "Mas enquanto estou vivo", prometeu, "vou continuar cuidando de vocês como sempre fiz." Durante seus últimos anos de trabalho, Sebastião se dedicou ainda mais ao cemitério. Conhecendo as necessidades dos mortos, ele cuidava não apenas da manutenção física, mas também dos aspectos emocionais do lugar. Fazia questão de conversar com os visitantes, de ouvir suas histórias, de transmitir conforto quando via alguém muito aflito. E assim foi até o dia em que Sebastião se aposentou e passou o trabalho para um sobrinho. O rapaz se chamava Zé Carlos e era um jovem sério e trabalhador, mas não tinha a sensibilidade do tio para questões sobrenaturais. No último dia de trabalho, Sebastião fez questão de ir ao cemitério de madrugada para se despedir dos amigos fantasmas. Foi uma noite emocionante, com dezenas de almas se reunindo para se despedir do homem que tinha sido seu amigo e protetor por tantos anos. "Obrigado por tudo", disse Sebastião, emocionado. "Vocês me ensinaram que a morte não é o fim de tudo, que existe continuidade mesmo depois que o corpo para de funcionar. Me ensinaram que o amor e o carinho continuam existindo além da vida." Os fantasmas se reuniram para se despedir dele, cada um agradecendo pelos anos de cuidado e carinho. Dona Francisca chorou lágrimas transparentes, o coronel Antônio deu uma continência militar e as crianças mortas fizeram uma rodinha ao redor dele, cantando uma música de despedida. "Você sempre terá um lugar especial em nossos corações", disse Dona Mercedes. "E quando chegar sua hora, se mudar de ideia, sempre haverá uma vaga para você em nossa comunidade." Quando Sebastião foi embora naquela madrugada, levou consigo a certeza de que a vida continua de formas que a maioria das pessoas não consegue imaginar. E também a tranquilidade de saber que tinha cumprido bem seu papel de guardião dos mortos. Zé Carlos assumiu o trabalho no cemitério, mas nunca desenvolveu a mesma ligação com os mortos que o tio tinha. Era um bom funcionário, cuidava bem da manutenção, mas não tinha a sensibilidade especial que permite ver além do mundo físico. Os fantasmas sentiram falta de Sebastião, mas entenderam que era parte do ciclo natural das coisas. Eles continuaram suas reuniões noturnas, suas conversas, seu cuidado mútuo, e ficaram esperando que talvez um dia aparecesse outro vivo capaz de vê-los e conversar com eles. O cemitério municipal continua lá, no alto da colina, guardando suas histórias e seus segredos. Durante o dia, é um lugar de silêncio e reflexão, onde os vivos vêm prestar homenagem aos mortos. Mas de madrugada,
Quando não tem ninguém por perto, ainda ecoa com as conversas dos mortos que escolheram ficar, cuidando uns dos outros e mantendo vivas as memórias de tempos que já passaram. E dizem que, às vezes, quando um coveiro novo chega para o trabalho, os mortos escolhem se mostrar para ele também, desde que seja uma pessoa respeitosa e de bom coração. Porque, no final das contas, até os mortos precisam de companhia. E é sempre bom ter alguém dos vivos que entenda que a morte é apenas outra forma de existir. Sebastião nunca mais voltou ao cemitério depois que se aposentou, mas sempre que passava pela rua em frente, acenava discretamente em direção às colinas, sabendo que seus amigos fantasmas provavelmente estavam vendo. E eles, de suas covas eternas, retribuíam o carinho com pensamentos de gratidão por todos os anos de cuidado e amizade que tinham compartilhado. Quando Sebastião morreu, poucos anos depois de se aposentar, seu funeral foi um dos mais concorridos que a cidade já viu. Gente de toda a região veio prestar as últimas homenagens ao homem que tinha cuidado dos mortos com tanto carinho. E quando o caixão foi baixado à terra, muitos juraram ter visto uma luz suave brilhando sobre o cemitério, como se os próprios mortos tivessem vindo receber seu velho amigo. Zé Carlos, que nunca tinha acreditado nas histórias estranhas do tio, ficou surpreso quando encontrou uma carta deixada por Sebastião, explicando sobre a comunidade dos mortos e dando instruções sobre como cuidar melhor do cemitério. Mesmo que você não consiga vê-los ou ouvir eles, dizia a carta, trate cada túmulo com carinho, como se fosse a casa de um amigo. Porque no final das contas é exatamente isso que eles são, casas de amigos que apenas mudaram de endereço. E assim, mesmo sem ter o dom especial do tio, Zé Carlos passou a cuidar do cemitério com ainda mais dedicação, sabendo que estava cuidando não apenas de pedras e flores, mas de uma comunidade inteira de almas que continuavam existindo de uma forma diferente. O cemitério dos vivos continua lá, guardando seus segredos e oferecendo conforto tanto aos mortos quanto aos vivos que os visitam. Porque no final das contas, a morte é apenas uma mudança de estado, não um fim definitivo. E lugares como aquele cemitério são pontes entre os dois mundos, lembrando a todos nós que o amor e a memória são mais fortes que a própria morte.